Primeiro, muito, 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 muito obrigada por estar aqui, participando dessa aula. E eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história e da pequena Antô também. Obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui também. E eu sou produtora de conteúdo para a internet, principalmente o Instagram, onde eu tenho um perfil Imagina Vegan, que é onde eu compartilho receitas, muito do meu dia a dia também. E aparece muito a Antonella lá também, que acho que todo mundo que me segue já conhece e é fã, fazendo algumas receitas, como repolho. A gente também compartilha o que a gente come em um dia, que é um formato que as pessoas costumam gostar muito também, que é uma coisa assim, bem comida do dia a dia mesmo, para mostrar como é simples uma alimentação vegana e como mãe e filha podem comer mais ou menos a mesma coisa. E é tão lindo também que, sem querer, você mostra como é linda a relação dela com a comida, assim, né? Como é leve, como é fluido essa questão dela com a comida. Então é muito, sem querer, eu acho que você já está conseguindo passar essa fluidez de alimentação, de uma boa alimentação, para a galera também que te segue. Isso é muito bom. Sim, é de uma forma assim super natural, mas que também eu gosto de falar para as pessoas a ideia que nem todo dia é o mesmo dia, né? Na internet às vezes muita coisa é editada, mas às vezes ela não vai gostar de alguma comida, às vezes ela já gostava de uma comida há muito tempo e aquele dia decidiu que não quer comer. Até por isso que o vídeo come um dia só uma vez na semana, assim, que daí é um dia ali que a gente junta. E assim, é muito real, né, as pessoas acham que as crianças vão sempre gostar da mesma coisa. Tem muito adulto que não consegue comer sempre a mesma coisa, tem adulto que um dia tá bem para comer isso, no outro dia já não tá. Eu sou uma pessoa que não consigo comer a mesma coisa todos os dias, assim, sabe, eu enjoo muito fácil da comida de se for repetida. Então para mim, eu entendo que os meus filhos também podem não estar querendo comer a mesma coisa, e eles também passam por várias fases na alimentação, principalmente nesses 3 primeiros anos, né, da introdução alimentar, porque daí fica tipo, a criança amava brócolis, de repente ela não quer mais comer brócolis. E aí você fica: "Mas como? Até ontem ela comia brócolis, né, e agora ela já Eu não acho quer". que são muitas questões mesmo, assim, aqui em casa começou assim, eu super animado para a introdução, né, por todo esse lance de comida, aí só cara feia para tudo, não comia nada, eu fiquei, meu Deus, será que justo na minha casa a criança não vai gostar de comer? E aí foram 6 meses ali por um ano que ela começou a comer, e acho que é muito isso, porque às vezes a gente se apega em um alimento, né, a criança gosta de brócolis, não, então vamos brócolis, é brócolis no arroz, é brócolis no molho, é brócolis com macarrão, mas chega um momento que ninguém aguenta mais, né? Mesmo que seja o alimento favorito. E é exatamente isso, a monotonia às vezes acaba, fazendo com que a criança não coma mais, então é bem isso, se a criança gosta de um alimento, você fala: "Oba, ela gosta disso, vou oferecer isso toda hora", e realmente acaba ficando muito monótono. E eu queria também saber, a sua história com o veganismo, quando é que foi que você começou a se relacionar com esse tipo de alimentação? Eu primeiro fui ovo-lacto há alguns anos, me tornei ovo-lacto com 16. Aí foi há alguns anos eu achando assim que já era suficiente, que já estava ótimo, até que eu comecei assim a vislumbrar o veganismo, pensar sobre os ovos, o leite, toda essa questão. E foram, acho que nem um ano assim, antes de eu engravidar, que eu decidi de vez ir para o veganismo. E depois, quando eu comecei assim a amamentação, eu acho que foi o momento assim que eu tive certeza que eu não conseguiria mais consumir lácteos, sabe? Porque eu percebi assim uma relação muito ali do leite, e aí a gente começa a pensar assim na vaca tendo o bezerro afastado, não poder dar uma mamar, e aí começa a criar toda uma relação assim que já não se trata mais sobre o alimento, sobre toda essa questão mesmo, esses sentimentos envolvidos. E é isso, comer não é só ingerir alimento, né, comer a gente tem várias fomes, a gente tem a fome emocional, a gente tem a fome social, a gente come por vários motivos, não só para ter nutrição e se desenvolver, né, enfim, não, a gente essa não é a única função da comida. E aí a gente também percebe essa questão do leite, né. E aí, o leite vem o que que o nosso leite faz, o leite materno? Qual é o papel do leite materno principal em termos de nutrição? É
desenvolver um bebê, né, para que esse bebê vire uma criança. E qual que é o leite do a função do leite da vaca, né? Para quem que é o leite da vaca? Então, tem várias, relações realmente envolvidas em todo esse universo. É, sim, e falando assim dessa parte afetiva, realmente todas essas outras formas de comer, durante a gestação, as pessoas sempre teve algum momento que eu pensei em deixar e que eu vejo outras mães falando, outras nutricionistas me falaram que é normal, que é durante a gestação, às vezes, ter uma vontade, assim, de, às vezes, é comer a carne mesmo, às vezes é algum prato específico. Eu acho que é justamente um momento vulnerável, né? Tanto ali uma demanda de ferro, tudo mais do corpo, quanto também a questão de uma grande mudança. Eu senti assim que eu comia muita coisa assim que me lembrava a infância, minha avó, assim, teve todo um momento. E isso é muito bom, porque cabe um gancho aqui, que a gente, quando a gente está comendo e ensinando a criança a comer, a gente começa a construir memórias afetivas com a comida. Então, assim, comer, a gente pode muito aproveitar esse momento da introdução alimentar, que a criança está com o paladar bem limpinho mesmo, e enfim, para a gente criar memórias afetivas. Porque quantas vezes a gente passa na frente, eu, por exemplo, passo na frente de uma padaria, se eu sinto um cheiro de pão de queijo, cara, eu lembro da minha avó na hora, sabe. Então, assim, é muito afetivo. E comer também é cultural. Nós todos fomos inseridos, a maioria de nós fomos inseridos, assim, com a carne, né. E quando a gente está gestando, tem essa grande questão, né, da afetividade mesmo. A gente se lembra muito do maternar da nossa mãe, a gente se conecta mais com a nossa ancestralidade nesse sentido da mãe, da avó, enfim. E aí vem muito essa questão de querer comer algumas coisas e, na maioria das vezes, tem a carne envolvida por cultural, né, por ser cultural isso também. Então é um universo muito cheio de coisas, assim, e aí cabe, nesse momento, você entender, né, você mergulhar e falar: "Não, calma, por que que eu estou seguindo por esse caminho, né?". E tudo bem também ter mulher que come, que volta a comer na gestação, enfim, tem que seguir o que faz sentido para você, para sua essência, né, É, para o eu seu sinto muito, assim, que não tem essa questão de culpa, às vezes são fases, comeu, ok, sabe? Gostou, não gostou, segue, vai ver se agora vai continuar no veganismo ou não, porque realmente é um momento, assim, de tanta mudança, né? Tanta coisa, é normal algumas coisas é. fugirem do controle. E aí a gente também pensa muito nessa questão do tipo, eh do rótulo, né, a gente quer rotular demais, a gente quer colocar tudo dentro de sua caixinha, assim, então às vezes isso aumenta a nossa culpa também, né, em relação a muitas coisas. Sim, indo agora para Antonella vegana, né? Até uma questão assim que mesmo eu sendo vegana, quando eu fui conversar com o Alan, que é o pai dela, meu companheiro, sobre a alimentação dela, eu não fui assim, quero vegano, eu fui tipo, ai, se ela fosse ovo-lacto até ela decidir, sabe? Porque eu tava realmente muito aberta, porque ele não é vegano, eu sou vegana. E tanto na questão de eu querer que ele se envolva, quanto que não virar um peso realmente, que só eu seja responsável pela alimentação, eu queria encontrar um caminho que nós dois fosse achar ok. No fim, a gente até ofereceu ovo, que é o que ele come mais em casa, mas ela nunca quis, então acabou que é vegano. Ai, que Por bom. escolha dela mesmo. E muito bom saber dessa divisão aí também. Nossa, muito, muito Sim. legal mesmo, isso inspira muito, porque realmente, aumenta mais a carga materna, porque normalmente a alimentação fica normalmente, né, nos padrões, assim, eh, tudo é com a mãe mesmo. E aí a alimentação é um peso a mais para a mãe. E a Sim, maioria eu da sinto assim, algumas mães solo, né, que vêm falar, tipo, ai, mas é quando for para casa do pai. E eu sinto que é um peso muito grande, você não consegue ter um momento para si nem quando a criança vai para casa do pai. Então, eu acho que o exatamente. melhor é realmente encontrar esse meio termo. Se vai para casa do pai, come, se for o caso, quando vem para casa, porque a criança, ela tá vivendo esses ambientes, ela vai entender e vai saber que ela tem escolha, então não tem problema se agora ela come lá, que não come, ela vai saber distinguir. É. E aí entra na próxima pergunta, você meio que já respondeu, que é como que foi a introdução alimentar, né, da Antonella. Então, nesse sentido de como foi começar a introdução alimentar, mas aí vocês tiveram também acompanhamento de nutricionista, né? É, sim, antes dela nascer, assim, a gente já teve essa conversa que eu falei, porque a comida é uma questão, né, para mim.
Então a gente já tinha decidido, e aí depois a gente teve assim acompanhamento. Eu fiz nutrição por um tempo, até acabei largando o Que curso bom. depois, bem no finalzinho, até uma questão se eu volto ou não volto, tá sendo, mas a gente conhece, assim, tá rodeado de várias nutricionistas amigas, e a gente teve, assim, esse cuidado, principalmente pela B12 também, né, que era uma questão, assim, que me Uhum. preocupava um pouco, e toda a suplementação no geral. Até eu, assim, falando sobre suplementação, eu nem precisei suplementar ferro na gestação, assim, porque a gente teve um cuidado bem individualizado, então, como eu não tive a carência, acabava me causando muito enjoo, então o médico achou que não era necessário, já que não tinha realmente essa necessidade, Aham. era só um padrão mesmo. Ai, que bom. E aí, eu queria também saber da relação das dificuldades, quais assim, os desafios que você encontrou e que ainda encontra, se é que ainda encontra, em relação à alimentação da Antonella, por ser vegetariana estrita, vegana. Agora, sim, a gente faz um tempo que não sai de casa, acaba que não tem, né, muitas dificuldades, mas assim, quando a gente vai no mercado, né, acho que é uma dificuldade que muitos pais devem passar, que é de ter aqueles rótulos todos coloridos na altura da criança, né? Então, às vezes, claro que aqueles olhinhos curiosos vão ser chamados, né? Tem personagem, tem cor. Então, às vezes era um momento assim de ter que dar uma driblada ali, chamar a atenção dela para outra comida, sabe? Será que a gente leva maçã aqui, não leva essa outra coisa? Ou É, então, quando tu saía levar sempre uma comida também, caso ela visse alguém comendo algo. e essa também é uma questão muito legal do supermercado, que a gente pode levar a criança mais para a seção dos naturais, né, das frutas, das verduras, enfim. E aí a gente já pode ajudar a criança a ter uma relação ali, né, que é de simplesmente conhecer os alimentos. Isso também é muito legal, essa questão de levar a criança para o supermercado. E aí também começa a outra pergunta, que é como que é fora de casa, né? Assim, claro que agora a gente não tem tanta vida social assim, né? Mas, por exemplo, Cadu, quando a gente ia para aniversário de outras crianças, que aniversário de 1 ano, os amiguinhos lá já comiam doce, e enfim, né? E tinha salgadinhos com salsicha, essas coisas. E aí eu sempre levava coisas que ele gostava. E aí eu era aquele tipo de mãe que levava marmitinha pro aniversário. Mas e aí, como que era aí? Eu acho que vegano não, quando a gente tem esse cuidado realmente com a alimentação, né, de tentar dar uma alimentação mais natural, até na introdução ou não, e não dar açúcar, acaba sendo uma questão mesmo de levar, assim, a gente ia na pracinha, qualquer lugar, eu tinha uma coisinha no bolso, ou então vou numa festinha infantil, e mesmo numa festa adulta, às vezes que não é vegana, eu peço para a pessoa, o que que vai ter aí, para eu ter mais ou menos uma ideia, levar umas coisas parecidas, sabe, fazer Eu algo já nesse cheguei sentido. a levar um negócio, foi muito engraçado isso, porque eu levei ameixa desidratada para um aniversário, porque eu sabia que ia ter brigadeiro. E aí, a hora que as crianças começaram a comer loucamente brigadeiro, ele falou: mãe, o que, que é isso? Eu falei: filho, eu sempre explico para ele a real, né? Eu falo a verdade. Filho, é açúcar. Aí ele fala: eu não como açúcar? Não, ainda não. Aí eu peguei, mas eu trouxe esse. Aí ele todo feliz comendo ameixa e as pessoas, tipo, tadinho. Eu brinco com essa questão também aqui, porque a gente também sempre fala, explica para a Antonella o que é, e ela já, na hora de comer lá, a Antonella não come carne, né? Se tiver carne, e mesmo essa questão que tu falou mesmo, tipo, para Antonella, o salgadinho é aquele, sabe? O brigadeiro é aquele que eu faço com inhame, com chocolate amargo, e ela Uhum. gosta, sabe? Ela gosta de chocolate amargo. Eu sei que tem adulto que vai achar, nossa, tem que dar um docinho para criança, mas não, eles realmente gostam porque é o que eles conhecem. Exatamente, é o que a gente mostrou para ele. O paladar dele eu sempre falo assim, a criança, o bebê, ele não tem ainda capacidade de escolher aquela comida lá, assim, de ir lá, comprar determinado alimento. Então, assim, meu filho está comendo besteira. Da onde é que vem essa besteira, que a gente fala de besteira, né? Então, da onde é que vem? Não vem da criança, né? O paladar da criança, ele é muito moldado ainda. Até os 3 anos, assim, é uma porta de entrada muito grande que a gente pode trabalhar aí opções legais, né, para o bebê. Então é meio que fica nesse limbo de como assim?
E parece que a infância está muito ligada a doce ainda, né? Muito cultural, assim, às vezes. Muito. A gente tem que estar dando uma driblada nas pessoas também, tipo, ai, vou dar só uma palhinha, só um pirulito. Mas a criança não sente falta do que ela não come para ela, aquelas Ela não comidas sente ali. falta daquilo que ela não conhece. Ela pode ter curiosidade, né, porque, essa é uma questão muito grande. Muitas vezes você está comendo alguém está comendo um chocolate perto e fala assim: "Ai, tadinho, ele está com vontade". Não, ele está curioso para saber o que é, né, porque você está comendo. Então não é a gente não tem como a criança não sente vontade daquilo que ela não conhece, é uma curiosidade, né. E aí, em relação à curiosidade, eu queria saber se a Antonella já teve essa curiosidade, assim, de querer saber o que é a carne, de querer experimentar a carne, como que é essa questão, assim, de ela ver outra pessoa comendo? Ela, assim, nunca teve vontade, mas realmente tem essa curiosidade, assim, se ela vê, né, que a gente mora no sul, então churrasco é quase um patrimônio, né, é aniversário, é Natal, é Páscoa, É, qualquer coisa tem churrasco aqui, então tem essas confraternizações, ela fica assim curiosa, mas ela vai muito nessa questão realmente, tipo, nenê, mamãe não come, né? E eu acho que tem isso mesmo do exemplo também do prato, ela vê o meu prato que é igual dela, não é como se ela fosse a única que não está comendo aquilo, porque tem eu também para estar tá ali do lado dela, o pratinho dela é exatamente. igual ao meu. E aí isso também entra muito na introdução alimentar. O exemplo, as crianças eles aprendem tudo por exemplo, não só a alimentação, né? Tudo. A gente, quantas vezes você fala alguma coisa, uma gíria, sei lá, alguma coisa assim que a sua criança fica repetindo, né? Um trejeito seu ou do pai, né? Que a criança repete. E a alimentação também é assim, eles aprendem muito por exemplo. Então não adianta a gente querer que a criança coma brócolis se não tem brócolis no seu prato. O brócolis está só ali na mesa. Mas e aí? Pô, a minha mãe, meu pai, né, os meus exemplos não estão comendo, por que eu tenho que comer? Então, também tem muito essa questão do exemplo mesmo. É, sim. Assim como a criança não vai comer besteira, não vai ser ela comprar, ao mesmo tempo também não vai ser ela a pessoa chegar, tipo, com brócolis ali e começar a comer, né? Se ninguém mais Exatamente. come. E aí tem uma coisa assim que eu acho muito, muito lindo na relação, é a relação da Antonella com a comida, que você consegue passar muito essa fluidez, né? Essa consciência plena dela, aquele jeito dela comer, o repolho para mim é o maravilhoso, assim, porque todo mundo fica admirado como que uma criança de 3 anos ama tanto, né, uma folha, porque realmente é uma dificuldade grande para a maioria das famílias. E aí como que você conduziu, assim, como que você levou essa fluidez pra Antonella ter essa relação tão bonita, assim, com a alimentação? Eu acho assim que até eu vi adultos mandando mensagem, tipo, eu só pensava no repolho como salada, achava sem graça. E é muito essa questão de pensar na comida de outras formas, né? Que falou a monotonia ali, que a criança às vezes vai começar a achar sem graça, mas pensa em outras formas, sabe? Faz o brócolis assado, então faz o repolho refogado, então coloca uns temperinhos, algumas coisas, e traz uma nova cara. Mas também tem a questão assim de que se ela realmente não gostou de uma comida, eu não vou ficar ali tentando, eu tento, eu trago de outra forma, mas às vezes ela também vai ter o paladar dela, não vai gostar de algumas coisas, e eu vou trazer outras que ela vai gostar, como repolho. Ela não gosta de beterraba, por exemplo, eu também não gosto, às vezes talvez tenha uma relação aí, mas o repolho ela se deu super bem, come vários outros. Ela tem uma relação muito linda mesmo, assim, com a alimentação, é algo que eu admiro muito, assim, que eu fico: "Ai, que fofo". É isso, é a essência da introdução alimentar é isso, sabe, é trazer essa leveza para a criança, porque a maioria das vezes, pode tornar uma guerra muito grande na hora da comida, né, começa Sim. chororô, gritaria, porque daí a criança não está aceitando uma coisa e aí os pais meio que insistem, aí tem aquela questão de insistir, mesmo que com gentileza, é uma forma de insistência, né. Então isso vai estar gravado A na gente cabecinha tenta deles. a gente tenta ter essa questão, assim, mesmo, de tentar ir mais na paz. E é claro que eu fico aflita às vezes, por exemplo, se ela não comeu nada, sabe? Às Aham. vezes tem refeição, assim, que ela não come, que ela não quer, às vezes tem dia que ela tem alguma coisa que ela comia sempre, ela diz não quero mais, e eu fico um pouco aflita assim, mas eu tento não fazer isso, realmente essas chantagens, esse tipo de coisa, porque não é legal, se ela não tá com fome, ela pode estar com desconforto estomacal, alguma coisa, e não quer comer.
E uma coisa muito linda que eu vejo, assim, que eu acho que faz parte da rotina de vocês, é que vocês têm a rotina de comer juntas mesmo, né? Você faz Sim. sempre o dia que vocês comeram no dia. E isso é muito real. Então, imagina para uma criança ter que comer sozinha, sentada lá na cadeira dela, só com alguém olhando ou alguém colocando a comida na boca da criança. A gente pensar com essa ótica do bebê, né? Então, como é gostoso participar de um momento, ter esse momento junto, né? Porque a refeição também pode ser isso, é um momento de interação da família. Tudo bem que muitas vezes pode ser uma mãe solo, ou muitas vezes pode estar só a mãe presente nas refeições, mas aí tem finais de semana que tem outras pessoas também, enfim, que dá para fazer com que seja um momento de família, que seja um momento legal e vá começar a criar memórias afetivas na criança, né? Essa foi uma questão para nós realmente desde o início, assim, de todo mundo comer junto, até a gente optou pelo BLW na introdução, para que ela pudesse comer junto enquanto eu como, enquanto a Alan come, não precisar porque ficava aflita assim de pensar fazer uma comida separada para a criança, pegar a colher e dar para a criança para depois eu comer minha comida esfriando enquanto ela come a dela, É sabe? Então, exatamente esse ponto que eu sempre bato, que eu sempre falo: "Cara, o meu maior terror quando eu engravidei do Cadu, era pensar que eu teria que primeiro fazer uma comida para ele, primeiro ter que alimentar ele, para depois, quem sabe, me alimentar", porque depois que a criança come, você acha que ela vai querer ficar esperando sentadinha você comer sua comida, né. Então assim, sim. eu tinha um pânico tão grande de pensar de visualizar essa cena, né, de eu lá alimentando a criança, pensando que eu gostaria de estar comendo também, sabe. Então É, assim, ou eu acho que tudo isso faz parte da relação saudável com a comida, que é ver também os pais tendo uma relação saudável com a comida, porque eu não estaria feliz com fome, com a minha comida fria ou não conseguindo comer. Então eu tô ali feliz comendo exatamente. E como ela. imagina, você come uma colher, aí você tem que dar uma. Mesmo que seja intercalado, alguém vai estar esperando, ou a criança ou você vai estar esperando alguém comer, né. Então assim, realmente é uma cena Um que não automático, imagino. né, também. E, tipo, dá Exatamente. bastante comida para comer, coloca bastante comida na boca para dar o tempo de dar para a criança. Então, E aí não não tem fica. aquela questão da atenção plena naquilo que a gente está fazendo, né. Então realmente é muito complicado isso. E, eu acho que é isso. Você queria falar alguma coisa a mais em relação à alimentação de vocês, da Antonella? Não, acho que mais isso, realmente, essa questão assim de que acho que se a gente der o exemplo para a criança, tiver ali junto, se torna bem mais fácil mesmo, ela próximo. A gente aqui em casa quis ter uma cadeira que ela pudesse assim ver a mesa também. Claro que cada família, né, que se adapta melhor, mas a gente funcionou muito bem ela poder ver a mesa, ela ter ideia do que tinha ali, poder pedir a comida que tinha ali. E a gente gosta muito desse universo da comida, então tem sempre assim, tô sempre falando para ela sobre os nomes, mostrando forma de preparo, incluo muito ela e eu sinto que ela fica assim, ela fica feliz, orgulhosa, sabe? Tipo, fui eu que Aham. fiz essa comida, então eu vou provar. Às vezes, assim, até coisa que eu acho que ela não comeria normalmente, ela prova porque foi ela que fez, então ela Isso é vai provar. muito importante e é uma das estratégias que eu sempre uso com as famílias. Inclui mais a criança na rotina do preparo, na escolha do alimento, desde que seja desde do supermercado, né, mas da escolha do alimento no preparo, nem que seja assim, só rasgar umas folhas da salada, dentro de cada limite, né, de cada fase do desenvolvimento da criança. Mas isso é muito importante para o bebê aceitar e querer experimentar aquela comida também, né. É, E isso é incrível também, isso é um ponto, assim, que eu estou sempre falando também em relação a trazer mais a criança para esse universo. eu acho que cada família vai saber o limite, né, das suas crianças, às vezes até assim, colocar a mesa é uma coisa que ele já vai se sentir como fazendo Exatamente. parte daquele momento, e não só a pessoa que vai chegar ali e ter a comida, Não só um sabe? Ele vai, convidado, né. faz parte da família, ele faz parte da família, esse momento é de todo mundo. E isso também já começa a trazer o senso de cooperação, né, porque a casa é de todos, não é só da mãe, não é só do pai, não é só então assim, lavar os utensílios também vai ajudar, né, então esse senso de cooperação já começa aí na introdução alimentar também, a gente pode trazer isso para a alimentação também. Sim. Dá para Eu acho que trabalhar a todo o alimentação, universo da assim, é. maternidade. Sim, porque a alimentação é algo essencial, a gente faz todo dia, pelo menos 3 vezes por dia, então.
tem muita coisa que dá para trabalhar e trazer a atenção plena da criança, deixá-la se envolver, ter o exemplo, acho que vai deixar tudo bem mais fluido. E confiar também na criança, né? Porque a gente tem muitos medos que são nossos. Sim, Então, o medo de oferecer um copo de vidro, um prato de vidro, é um medo nosso, né? De que a criança quebre. E a sim. gente não precisa passar esse medo para ele. A gente pode confiar, conduzir, né? E se acontecer, a gente vai lidando com isso, ó. Não precisa, né, brigar com a É, criança. eu acho que a cozinha é vista mesmo como um perigo, né, além É, da tudo, mesa, tudo da assim. cozinha. Eu posto, Só às que vezes, assim, alguns adulto vídeos. também se machuca, pode se Sim, muito machucar mais. e E outra, a quando gente vai você lá, resolve. quando você tem, mais intimidade com determinados utensílios, menos perigosos eles ficam, porque você sabe manipular aquilo. Então, às vezes, eu coloco o videozinho do Cadu, me ajudando a cortar alho, e aí ele segurando um dente de alho com a faca, assim, "Meu Deus, o dedo dele!", calma gente, né. Sim. Então, assim, Aham. A Tonela parece com o descascador também, é todo mundo, meu Deus, coloca uma luva, essa mãozinha, mas não, sabe? Vai ser bem mais perigoso se um dia ela tiver curiosidade lá na gaveta pegar. Assim ela sabe, eu exatamente. ensinei para ela como que ela tem que segurar, para qual sentido ela tem que colocar o descascador para não dar na mão, então É a ela tá visita bem segura. guiada, né, a visita É, guiada, você vai guiar onde é que a criança pode mexer, como ela pode mexer, então é muito importante isso também, trazer a criança para e deixar a criança se servir, né, que eu vejo muito também a Antonella se servindo nos videozinhos e tal, então assim, isso é muito importante, isso também traz o senso de: "Eu sou capaz", né, para a criança, e a autonomia para o bebê é muito, muito importante, isso eles se sentem quantas vezes ela faz alguma coisa que ela consegue sozinha e a gente consegue ver o brilho no olho, né, do tipo: "Eu consegui". e acho que até a gente às vezes fica meio encantada com alguma coisa. E é Aham. muito trabalhar isso, né? Nossos medos, nossas aflições, assim. A autora ela vai servir, ela coloca menos comida, talvez, do que se eu fosse pôr, mas ela tá aprendendo, tá sabendo quanto ela come, como se servir, se vai servir uma, duas, 5 vezes, porque colocou É, só um pouquinho. exatamente. Isso também é muito importante para a criança entender a quantidade dela, né, respeitar o limite. E aí a gente também entra naquela questão da autorregulação energética. Todos nós nascemos com isso e a gente vai se perdendo, né, dessa conexão aos poucos e muitas vezes acontece essa desconexão na introdução alimentar, porque tem alguém ali, um adulto, em quem a criança confia muito que fala: "Ah, mas só mais uma colher. Ah, mas você comeu pouco". Aí a criança pensa: "Poxa, mas parece que o meu organismo aqui tá me avisando que tá ok já, mas a minha mãe, em quem eu mais confio, tá falando que não tá ok". Então começa já a se desconectar com isso, da questão da quantidade, e aí realmente já começa É bem comum, né? Às vezes coisas que vão para fase adulta, assim, que eu vejo gente falar, tipo, ai, que minha mãe dizia que eu tinha que comer tudo do prato até acabar, então hoje em dia eu sinto uma aflição, eu sinto que eu preciso comer até acabar, sim, sabe? aí começam os traumas alimentares, os distúrbios alimentares também, essa questão da seletividade, que as pessoas falam muito: "Ai, meu filho tá seletivo", e na maioria das vezes nem é seletividade, né, é apenas a criança meio que se desconectando com ela e ou também se impondo, né, falando: "Eu não quero brócolis, eu sou uma pessoa que estou falando que não quero brócolis", então é muito confuso isso para quem está cuidando, né. Então haja É, existem estudo. essas questões. Eu sou autista, né? Então eu sei bem essa coisa da seletividade alimentar e realmente para Sim. mim foi uma questão em boa parte da vida, assim, porque eu tenho seletividade com a cebola, eu não como cebola de jeito nenhum. E é Aham. muito comum usar cebola, então é uma questão às vezes, sabe, de tipo, ai, mas é tão enjoada, ai, vai tirar, sabe? Mas às vezes é uma coisa que a criança não come mesmo, e olha quantas coisas ela come, né? Eu até brinco, tipo, Exatamente. olha só o quanto que eu comia, tinha que ficar me incomodando por conta da cebola, sendo que eu como tanta coisa. Exatamente. Tem uma frase que uma paciente minha me falou uma vez, ela estava em consultoria e ela veio para a consultoria justamente pela seletividade que ela dizia que a filha dela tinha. Ela falava: "Ah, eu acho que minha filha está começando a ficar seletiva". E aí depois da consultoria, no finalzinho, todos os dias ela me dava o relato de como foi a alimentação do dia. E aí teve um dia que ela falou assim: "Nossa, hoje ela não comeu quase nada para minha expectativa". Mas aí eu olhei no final do dia e tudo que ela comeu foi comida de verdade. E foi muita coisa diferente. Aí então ela conseguiu trazer isso de entender que
tudo bem ela não ter comido a quantidade que você estava esperando e aquele determinado alimento, porque às vezes a gente tem assim, no almoço ele não come o quiabo, aí eu fico: "Meu Deus, o quiabo, não comeu o quiabo". Mas e as outras coisas, né? E o dia, o saldo total do dia, o balanço geral do dia, né? Então, a gente também tem Sim. que levar muito em consideração isso. Eu acho que dá para ir oferecendo sempre, mas sem essa pressão de você ter que comer, né? Quem vê como viu a decepção da Antonella quando a gente comeu pitaia, por exemplo, porque é linda, maravilhosa, ela ficou super decepcionada. Eu gosto, sempre que tem aqui em casa, eu ofereço para ela, eu coloco na vitamina, que ela não se importa, mas não é uma coisa que eu fico assim, não, prova, prova, vê como é bom, não essa é diferente, vê como é bom. Não, sabe, eu tô ali comendo, se ela quiser ela vai comer, é Exatamente. isso. E aí tá tudo certo, porque não é porque ela não come pitaia que ela não vai comer várias outras coisas que são super nutritivas para ela, sabe. E aí é uma Eu questão acho que a muito de gente trabalhar vive, nossa né, num expectativa. país que tem tantas opções e tantas frutas, tantos Exatamente. legumes, então, mesmo que a criança coma tudo, é legal variar para ter vários nutrientes, várias É. coisas. Ai, Clara, eu queria agradecer. Muito incrível ter esse bate-papo com você, foi muito, muito, muito legal mesmo. E eu espero que esse bate-papo possa contribuir com algumas famílias, não só para famílias que são vegetarianas, veganas, mas, né, que a gente entenda que a alimentação como um todo é algo muito importante, assim, para o desenvolvimento do bebê, como é a relação dessa criança com a comida, não só por excluir ou incluir derivados animais, né. Então a gente tem que entender que mesmo, incluindo derivados animais, a alimentação é desenvolver uma boa relação, né, com a comida e com o ato de comer também. Obrigada, eu gostei muito de participar também. Espero também que ajude outras famílias e às vezes até os adultos acabam tendo meio uma reeducação alimentar aí, Exatamente. mudando até os sentimentos em relação à comida e tornando esse um momento legal em família. Eu sempre falo que a introdução alimentar é uma grande oportunidade para a gente olhar para a nossa relação com a comida. Como é que a gente vai passar isso para o filho, né? Como é que qual é a herança alimentar que a gente vai deixar para a criança? Porque de todas as educações que a gente tem que trazer, né, para a criança, educação financeira, educação sexual, enfim, de todas as educações, a educação alimentar também é muito importante, né? Porque é um hábito que ela vai perdurar por toda a vida aí. Sim, vai fazer parte da vida sempre, todos os Sim. dias, né. Ah, então, muito, muito, muito obrigada e espero que a gente possa fazer mais vezes. Obrigada, também espero. Tchau. Beijinho. Tchau, tchau, beijo.